Amados irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Celeste, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de uma reunião de adoração a Ti, de louvor e adoração a Ti, meditação na Tua Palavra. Pai Celeste, abençoe cada vida aqui nessa noite em que vamos participar mais uma vez nesses dias com a Santa Ceia, participando dos elementos pão e vinho que o Senhor Jesus deixou para que nós comemorássemos a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Amados, a igreja nesse momento está passando por uma guerra maior. Em guerra nós sempre estamos, mas a guerra está um pouco mais apertada. Mas podemos ficar tranquilos, confiantes, porque Jesus está conosco. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 1, Jesus disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Então Jesus começa a falando aos discípulos, consequentemente a nós, também somos discípulos, então que devemos estar sempre atentos, não deixando que o nosso coração se enche de tristeza ou de preocupação, porque Ele está conosco. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagem tremenda, profunda, e que é um dos versículos que acho que toda a igreja, todo o corpo de Cristo e alguns outros que ainda não participam do corpo de Cristo conhecem. Então, amados, precisamos de ser crentes em Jesus. É muito comum quando a gente fala, eu sou crente, as pessoas assustam e fica assim achando estranho, quando não critica, zomba e quer fazer até chacota da gente. Mas Jesus é que diz que nós precisamos ser crentes. No Evangelho de João, no capítulo 20 e 27, um dos discípulos de Jesus, dentre os 12, ele era uma pessoa meia incrédula. Ele não cria em tudo que falava, não. Mas quando Jesus apareceu certa noite, e Jesus sabia todas as coisas, via os comentários, e sabia que Tomé era meio com o pé atrás com relação a ele. Não cria muito no Senhor Jesus, não. Ele era, vamos dizer assim, meio incrédulo. Então, o que Jesus disse? Depois disse a Tomé. Por que ele disse a Tomé? Porque justamente quando ele ressuscitou, os discípulos tinham conversado com Jesus, mas Tomé não estava. E quando os discípulos disseram para Tomé, comentaram com Tomé: você não esteve, Jesus esteve aqui, ele ressuscitou. Aí Tomé disse: eu não creio, eu só creio se eu tocar a minha mão. Então, quando numa próxima reunião em que estavam lá os discípulos, Jesus se pôs no meio deles. E lá estava Tomé. E Jesus logo disse para Tomé: põe aqui
o teu dedo, vê as minhas mãos, a chaga, chega a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então o Senhor Jesus é que diz para Tomé e fala para cada um de nós, que nós precisamos ser crentes. E tem muitos crentes, infelizmente, que também não está muito crente, não. Está meio incrédulo como Tomé. Então, é hora de nós pensarmos nisto. E é interessante ainda, que não é só nessa passagem que Jesus fala que Tomé, falou para Tomé ser crente. Ele fala também, dizendo para Abraão, quando da conversa com Abraão, tal, ele, no verso Gálatas 3:9, diz, ser crente, e diz que Deus chamou de Abraão, que Abraão era chamado de o crente. Então, amados, não se entristeça quando alguém querer te menosprezar porque você diz que é crente. Pelo contrário, alegre-se por isso e ensina para ele. Anota isso aí, anota esses dois versículos aí, ó, que João 20:27, Jesus diz para Tomé ser crente, e em Gálatas 3:9, a palavra de Deus, o próprio Deus chama Abraão de o crente. Em João 1:12, todos que recebem a Jesus, Deus o Pai recebe como filho. Então nós sabemos, podemos ver, a palavra não diz que todo mundo é filho de Deus. Deus criou todos como filho, criou Adão e Eva como filhos dele, mas eles pecaram, desobedeceram, perderam a condição de filho, morreram espiritualmente. Então, com o passar dos anos, depois que Adão foi expulso do jardim, mas Adão já tinha 2 filhos, os filhos cresceram e a humanidade foi desenvolvendo, e com o passar de alguns séculos, já tinha um grande número de pessoas, mas que enveredaram para o pecado cada dia mais. É como hoje, o pecado hoje, cada dia é pior, cada dia de maneira pior. Mas então, é interessante nós entendermos que é somente, conforme a palavra, somente aqueles que recebem a Jesus na sua vida, que o testemunha, que o convida como seu único Senhor e Salvador, é que Deus os recebe como filho. Então não é diferente conosco. Nós vamos ler um texto, está lá em 1 João, preste bem atenção, se você está com a Bíblia aberta, 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, nós vemos que as pessoas, por não crer na palavra, também muitas vezes não crê em Jesus, quer ter religião ou vive pela religião. A religião é mais uma tapiação do que mesmo o ensinamento das coisas espirituais. Então nós vemos que a quem nega a Jesus também não tem Deus o Pai. Como é que as pessoas dizem, eu creio em Deus, mas falando da boca para fora, porque não tem Deus na vida dele. Só tem Deus na vida dele, em comunhão com ele, quando aceita Jesus. Porque só quando crê em Jesus Cristo é que Deus o recebe como filho. No João capítulo 14, verso 6, Jesus disse inclusive até para Tomé, que nós já citamos, juntamente com os discípulos. Quando ele falou que ia ser entregue para ser crucificado, ele ia morrer, eles entristeceram, ele disse que ia morrer, mas que ele iria ressuscitar e ia voltar para o Pai. E Jesus ainda comentou que vocês sabem para onde eu vou. Aí Tomé diz assim,
nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Aí Jesus responde nesse verso, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus deixou bem claro que a salvação é Ele é o caminho. Em outro lugar diz que Ele é a porta, Ele é caminho, Ele é porta, aliás, Ele é tudo, né? Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus é tudo. A Bíblia fala que Ele é pastor, Ele é advogado, enfim, Ele é tudo, Ele é água, Ele é pão, Ele alimenta e assim por diante. Então, amados, a Bíblia nos ensina coisas tremendas e que você também, que se lê pouco, precisa de ler a Bíblia. E se você nunca leu a Bíblia toda, você tem que colocar no seu coração de ler a Bíblia toda. Orar, orando. E orar e lendo. Ao ler, ler pausadamente, prestando atenção de versículo para versículo. Ponto e vírgula, para você poder entender o que está falando, até para que como a própria palavra diz assim, que quem tem ouvido, quer dizer, um ouvido interessado, um ouvido atento para as coisas de Deus, e principalmente com relação à palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem Jesus, você faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Então, amados, no Efésios 2:1, como eu já disse, quando o homem pecou, ele morreu. O homem sem Jesus está morto espiritualmente. E em Efésios 2:1, você pode ler lá, que diz assim, que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então, o homem é como um cadáver ambulante aí. O homem sem Jesus é como um cadáver ambulante. Então, precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. João 3,3, o homem precisa nascer de novo. Está vendo? Uma coisa como é que completa a outra. O homem morreu porque pecou, ele está morto espiritualmente no pecado, ele precisa nascer de novo. E ele só nasce de novo quando ele crê em Jesus Cristo, ele recebe a Jesus Cristo e passa então a ser filho de Deus na sua fé, crendo no seu coração em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em Apocalipse 5:9, o Senhor Jesus nos comprou para Deus com o seu sangue. Jesus pagou com o seu sangue na cruz do Calvário o pecado meu, seu e da humanidade. Por que não dizer o pecado também da igreja? Porque até então não éramos igreja dele. Então, amados, vamos ver mais algumas coisas que como igreja temos privilégio e temos grande responsabilidade. Em 1 Pedro 1:5-16, diz assim, sede santos porque eu sou santo. Deus dizendo, sede santos porque eu sou santo. A responsabilidade da igreja é realmente grande, porque nós vamos continuar aqui crendo, crendo em algumas coisas tremendas que Deus quer que nós sejamos. Então nós já vimos que precisamos ser crentes porque Deus, devemos ser crentes e santos porque Deus é santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. É muito interessante nós notarmos que muitas pessoas pensam que não existe santo, pessoa santa. Ele acha que santo é imagens, quadros, estátua, isso aqui é santo. Não! Isto
é abominação a Deus. Santo tem que ser pessoas. Deus é santo e quer que nós sejamos santos. Santo em todo o nosso procedimento, diz lá em Pedro. E então, temos que ser santo em todo o nosso ser também. É no espírito, na alma e no corpo, diz a palavra de Deus. Em Mateus 5, 13 e 14, a Bíblia diz que o crente, é Jesus dizendo lá, o crente em Jesus é sal da terra e luz do mundo. Olha que privilégio, sal da terra e luz do mundo. Em Marcos 16, 15 e 16, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amados, olha a responsabilidade que eu e você, como membros do corpo de Cristo temos, como discípulos de Cristo temos, com a nossa vida, com as nossas atitudes, não só com falar que é crente, mas com a nossa atitude, com a nossa vida, mostrar para o mundo que somos realmente, como disse Jesus, sal e luz do mundo, e dar testemunho para o mundo com as nossas atitudes. Precisamos ser santos, ser sal, ser luz em todas as áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. E onde quer que estejamos, precisamos de dar testemunho e de anunciar para as pessoas que tem que ser crente em Jesus, precisa crer em Jesus, precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador e crer em Jesus. A primeira obediência de uma pessoa que diz que crê em Deus, a primeira obediência a Deus é crer em Jesus. Nós vemos lá no início dessa palavra, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho unigênito. Amados, que coisa tremenda. Deus, na sua grande e infinita misericórdia e amor, Ele quer fazer de nós realmente homens e mulheres santas, porque Ele é santo. A nossa atitude, a nossa vida, em todos os sentidos, tem que anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Tem lugar que a Bíblia diz que nós, aliás, até falando da mulher para o marido, para o esposo, né? Que ela, com a sua atitude de uma cristã também, de uma pessoa que crê em Deus e que vive a palavra de Deus, nisso ela dá testemunho para o marido, e nisso o marido pode se converter. Então, a palavra de Deus disse que, se possível, devemos dar testemunho com a nossa vida. Agora, se necessário, prega a palavra. Prega a palavra dele. Porque a palavra é poder de salvação para todo aquele que crê. Então, amados, que nós possamos pensar em tudo isso. Que a primeira obediência a Deus é crer em Jesus. E a primeira obediência a Jesus é ser batizado. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer nele, quem crer em mim e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Em Romanos 8,37, nós vemos escrito, e a palavra nos ensinando que, apesar das coisas que nós estamos passando agora, não só a igreja, o mundo inteiro, mas a igreja com maior guerra, porque a guerra para nós é uma guerra espiritual. Essa guerra do coronavírus é uma enfermidade e é um vírus,
mas é um vírus que o diabo usa terrivelmente para destruir a humanidade. Quantas pessoas estão morrendo por causa desse mal? E nós estamos no meio, participando também de certa dose até maior de ataque. Em Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então não precisamos de estar tristes, como diz o texto que nós lemos lá, Jesus dizendo para os discípulos e diz para nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, amados, Jesus está conosco. Se você crê em Jesus, se você já foi batizado, se você tem interesse no reino de Deus, interesse na palavra, se você alimenta da palavra, se você alimenta da oração, se você pratica a oração, você precisa saber, se você não sabe, você precisa saber que Deus dá grande valor à oração. Por isso precisamos orar e, como diz a própria Bíblia, orar sem cessar. Você pode estar trabalhando e orando. Em todas as suas atividades você pode estar orando. Você pode estar passando uma roupa e orando. Você pode estar lavando vasilha e orando. Porque orar é no espírito e na alma para com Deus. Você pode estar trabalhando com o corpo e com a mente atenta ali, mas com o espírito voltado para Deus, em comunhão com Deus. Por isso que nós temos que voltar, quem sabe, a maiores atitudes, a momentos maiores de oração, porque Deus atende a nossa oração. E é tão importante que a Bíblia diz, se você não sabe, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que Deus tem anjos especiais para recolher as nossas orações. E Deus dá tanto valor à nossa oração, quando feita com sinceridade, com fé, com esperança, baseado na palavra, que anjos colhem a nossa oração. E a Bíblia diz que as nossas orações são como incenso diante de Deus. Então, amados, os anjos recolhem as nossas orações como incenso, e tem mais, eles ainda vão lá no templo celeste, onde Jesus é o sumo sacerdote, e pega incenso do altar do templo celeste e ajunta com as nossas orações, que são incenso, segundo Deus. E aí os anjos apresentam diante de Deus, e aí Deus atende as nossas orações. Então, amados, vamos estar em oração, vigilantes, crendo na Bíblia, com o pensamento, com as nossas atitudes todas voltadas para Deus, vivendo uma vida realmente espiritual e não carnal, e aí Deus nos dá a vitória. Eu quero ler para vocês um último texto, que está lá em em Salmo 91, que muita gente conhece, né? Conhece bem. Salmo 91, de 1 a 10, nós vamos ler. Salmo 91, de 1 a 10, diz assim, preste bem atenção, ou lê com atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amados, coisa tremenda. Se nós estamos crendo em Jesus, nós estamos unidos a Deus, porque Deus é um Deus triuno. Ele manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é um. Tanto que na Bíblia Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele sempre diz assim, na sua oração, Pai,
que eles, orando por nós, orando por mim e por você, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Olha que tremendo, amados. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é um só Deus. E o seu nome é... Você sabe o nome de Deus? O nome de Deus é Senhor. Olha na Bíblia que vai falar em vários lugares. O meu nome é Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Então, amados, nessa atitude de ter Jesus na nossa vida, nós temos Deus na nossa vida. Então, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Deus é o único ser onipotente, onisciente e onipresente. Deus é o único ser digno de adoração. Qualquer coisa que nós adorarmos nesse mundo fora de Deus, nós estamos pecando contra Deus. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você pode estar deitado com a cabeça até coberta, mas você pode orar a Deus, você pode louvar a Deus e adorar a Deus. Se bem que a verdadeira adoração, no sentido mais completo, além de ser feita no espírito, na alma ou no coração completo, né? Porque o coração do homem não é a morada de Deus. O coração do homem como ser humano, né? Como corpo, aquele coração que é chamado coração no corpo humano, é apenas uma bombinha de agitar sangue para todo ser. Mas quando fala de Deus habitando no nosso coração, Ele está habitando, dominando na nossa alma, no nosso espírito e, claro, que habitando no nosso corpo. Mas Deus está dominando a nossa vontade, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa consciência, a nossa comunhão, onde o Espírito de Deus habita, que é o centro de Deus da nossa vida, e também na nossa intuição, é onde recebemos a revelação da palavra de Deus. Então, amados, continuando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus. Está vendo, irmãos? A palavra, o verso 2 aí, dirá do Senhor. Senhor é o seu nome. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. É o que está acontecendo aí hoje. O diabo está a fim de nos atingir. Ele está atingindo a humanidade, ele está furioso e atingindo todas as pessoas, querendo atingir todas as pessoas. E nós, como igreja de Deus, a carga é pior. A carga é pior, porque o diabo quer nos destruir. O diabo tem raiva de Jesus e, consequentemente, de nós também. Mas o texto está dizendo, porque Ele, Jesus, Ele, Deus, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola o meio-dia. É o que está acontecendo aí, amados. Toda hora, todo dia, a gente ouve na televisão, morreu 500, morreu 700, isso no mundo inteiro. Morreu 500, 700, 300, e outros contaminados.
e outros a ponto de ser escolhido qual que vai morrer, ou ser escolhido qual que vai poder usar aquele aparelho de respiração. Mas o texto está dizendo: não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, presta bem atenção, amados, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluias! E encerrando o texto, quero mostrar para os irmãos, em 1 João 5:20. 5:20 diz assim: João 5:20 diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo, falando de Jesus, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Amados, então quando as pessoas não creem em Jesus e creem na religião, não creem em Jesus e vivem de qualquer maneira, tem vergonha de ser chamado de crente, porque na verdade ele não é, se ele não tem Jesus, ele não é crente, né? Porque crente é quem crê. A própria palavra ensina. Jesus diz: sede crente, crede. Ser crente é crer em Jesus, que é Deus verdadeiro, como diz o texto, porque Jesus é um com o Pai. Nós já vimos, já comentei aqui, que Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus, na sua grande e infinita misericórdia, Ele deixou a sua glória, se fez homem e veio como um homem chamado Jesus. Como homem veio chamado Jesus. E como homem, Ele entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, nós lemos lá no início, derramando o seu sangue, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê, Deus o receba como filho. E é isso que a palavra nos ensina. E você precisa, você que ainda não é crente em Jesus, você precisa de crer em Jesus, de recebê-lo, confessá-lo e andar com Ele e Ele contigo. Ele passa a habitar em você. Ele quer habitar em nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, da sua família, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez levamos a nossa voz a Ti, Senhor do Universo, Pai Celeste, tem misericórdia de nós cada dia mais. Sabemos que o Senhor tem tido misericórdia, só do Senhor se fazer Deus, se fazer homem, e vir morrer por nós na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, é o grande amor. Tu és amor, Tu és justiça, Tu és misericórdia, Tu és tudo, Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Só o Senhor é digno da adoração. Se possível, de joelho é melhor. De joelho, você de joelho, clamando a Deus com sinceridade de coração, é o ato mais sublime de adoração a Deus, é de joelho. Hoje, nós como igrejas, estamos meio fragilizados nessa área. É dificilmente a gente vê alguém ajoelhando,
mesmo no templo, chega e não ajoelha. Precisamos de ajoelhar, porque no templo tem um altar, e o altar simboliza Deus, o altar de Deus. Precisamos de ajoelhar, precisamos de conversar com Deus com sinceridade de coração. Precisamos abrir todo o nosso coração e a nossa consciência, com consciência limpa, pura no sangue do Cordeiro, com a mente também purificada pelo sangue do Cordeiro, orando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus continue te abençoando ricamente no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.